Olá, sejam muito bem-vindos ao Projeto Gabaritar, novamente fazendo uma videoaula em movimento. Vamos mostrar o universo de Moana e ao mesmo tempo que a gente vai desbravar esse universo, nós vamos comentar concurso, questões e pontos importantes no mundo e no universo dos concursos. Comecemos pelo contexto do filme. O filme ele tem a ideia principal de defender a coragem tida pela própria protagonista, que é a Moana. Ela tinha um destino já traçado, já desenhado pelos seus ascendentes, ou seja, seus pais já sabiam, já vislumbravam um futuro para Moana, que seria a futura rainha de uma ilha que ela habitava. Mas existia um desejo mais forte dentro do coração dela. Sempre quando ela tocava, ela se aproximava do oceano, ela sentia que o propósito da vida dela não era ficar na ilha, mas sim desbravar as regiões além dos recifes. Ela não sabia muito bem ao certo como e porquê, mas ela sabia que precisava, algum dia essa missão se concretizaria. Mesmo tendo insegurança, mesmo tendo medo, mesmo não tendo tanta certeza, ela foi sendo exposta a essa ideia. Uma das personagens que mais ajudou ela nesse processo de descoberta foi a mãe do pai dela, ou seja, a avó dela, que deu várias luzes e iluminou bastante esse caminho. E fato é que a missão escondida atrás do limite dos recifes era resgatar o equilíbrio da natureza. Por quê? Porque o filme mostra um episódio em que o Maui pega o coração de Tefiti e dá pinote, foge, sai correndo com o coração de Tefiti. Portanto, e tudo começa a se desfazer, toda a construção, toda a criação, toda a vida começa a ressecar, começa a perder o seu sopro. E isso vai sendo realmente um mal que estava se espalhando. Embora a ilha de Montauí, que é onde Moana morava, não tinha sido alvo desse fenômeno ainda, mais cedo ou mais tarde isso tomaria conta da ilha. Esse fenômeno de destruição alcançaria a ilha de Montauí, e aí eles estariam perdidos, não teria quem salvasse a pele deles. Então, nos primeiros sinais de destruição, Moana desperta. O chamado dela para desbravar o oceano desperta novamente. Se estamos ficando encurralados, se os recursos estão sendo cada vez mais escassos, se está acontecendo perda na nossa vizinhança, perto de nós, os cocos não estão sendo mais disponíveis, vários elementos não estão disponíveis mais, eu preciso de me mover, preciso de fazer algo para reverter essa situação. E ela começou a desbravar o Recife com auxílio, e ela percebeu que o mar começava a ajudar ela, começava a resguardar ela. Por isso que a gente toca no primeiro tópico da aula, o tópico de energias. Energia no sentido termodinâmico, no sentido da termodinâmica. Se o oceano ajudava ela, é um processo antinatural. Imagina, uma vez que o oceano abraçou ela como detentora dessa missão, o oceano começou a ajudar ela de forma física. Por exemplo, ela começava a sua empreitada para desbravar o oceano. Ela caía no mar, caía no oceano. O oceano fazia de tudo para que ela voltasse à sua canoa, ao seu barco, à sua embarcação. E isso é um processo antinatural. Mostra que ela estava recebendo ajuda externa.
E na termodinâmica não é diferente. Temos processos que acontecem de forma espontânea, de forma natural. Temos processos que acontecem de forma não espontânea, de forma antinatural. E o que regula todas essas reações, esses modelos, é justamente a equação geral da termodinâmica, que é a equação da energia livre de Gibbs. Energia livre de Gibbs é igual a entalpia, variação de entalpia, menos temperatura vezes variação de entropia. Eu falei vários dados agora, e agora eu vou destrinchar cada um deles. A energia livre de Gibbs vai ser uma variável que vai definir se o sistema é espontâneo ou não. Quanto mais negativo for esse numeral, mais espontâneo é o processo. O que vai acontecer ali é mais espontâneo. Quando acontece da energia livre de Gibbs ser zero, quer dizer que o sistema está em equilíbrio termodinâmico. E quando a energia de Gibbs for superior a zero, quer dizer que o sistema é não espontâneo. A espontaneidade é a facilidade de correr atrás, de acontecer aquilo no mundo físico, sem precisar de introjetar energia para aquilo. Entalpia é a energia da reação. Na reação química, ela tem átomos se dispersando, ou seja, as moléculas elas têm como unidade de formação delas os átomos. Os átomos eles são dispersos ou seja, as ligações são quebradas para novas ligações se formarem. Portanto, na quebra existe introjeção de energia e na formação de ligação existe expulsão de energia. E qual vence essa balança, essa queda de braço, essa corda? Qual lado que vence? O que perdeu energia ou o que ganhou energia? Isso que vai definir se a entalpia é positiva ou negativa. Processos exotérmicos que perdem energia costumam ser irreversíveis. É um dos fatores para a irreversibilidade de uma reação química ou de um processo. Porque se deu a energia para o sistema, a energia geral ela tende a aumentar. A energia de Gibbs tende a aumentar, a geral do sistema. E tende a... Embora a espontaneidade não tenha a ver com... Porque existe sistema e existe o universo. O sistema é aquilo que se estuda. O sistema ele pode ser espontâneo, mas a sua vizinhança pode não ser, pode equilibrar para gerar uma não espontaneidade. Portanto, é isso que acontece. Por vezes a energia geral, a energia livre de Gibbs geral aumenta, mas a energia do sistema diminui. Portanto, é espontâneo no sistema e no global é não espontâneo. Então, são fatores que vão gerar a irreversibilidade. E o último tópico, a última variável, que é um tanto quanto estranha, é a entropia, que vai dizer o nível de desordem, a tendência de desordem no sistema. Se ela for positiva, maior tendência de desordem. Se ela for negativa, menor tendência de desordem. Então, a variável que mais se aplica à colaboração do oceano para ajudar a Moana seria uma entropia negativa. Seria um processo que não tende ao caos, tende à ordem. Por exemplo, o caos seria deixar ela afundar e ela tomar os rumos aleatórios dos nuances que a água vai dar para ela. Mas o oceano, como estava resguardando ela, vai gerar uma entropia negativa que vai gerar ordem naquele sistema. Portanto, vai recolocar ela naquele barco. Percebe? É um tanto quanto subjetivo e abstrato, mas é bom para fazer a associação. Uma vez que essas leis são tão delicadas, fazer associação com o filme Moana não é de todo ruim. Você consegue ter gatilhos bons. Próxima parte, já falamos sobre o sistema exotérmico e o sistema endotérmico. Isso é visto também. Agora, avançando no filme, ela começa a desbravar o oceano, estávamos nessa parte. E ela, em uma tempestade caótica, ela
o barco dela quebra, mas o barco dela quebra em um lugar muito específico, na ilha que Maui estava. E um dos conselhos que a avó dela tinha dado é buscar Maui e convencê-lo a pegar o seu anzol. O anzol é tipo uma espada dele que dava poderes a ele de ficar transmorfo e de ele ficar muito apelão, e ir até o coração de Tefiti, o receptáculo do coração de Tefiti, e recolocar o coração de Tefiti a Tefiti. E para passar por essa jornada, eles tiveram de trocar ideia, tanto Moana quanto Maui tiveram de se conhecer e Moana teve de tentar convencer ele de que essa missão era válida, justa e que ele precisaria de ajudar ela. Só que Maui era bastante egoísta e bastante autossuficiente. Uma vez que ele era um semideus, ele tinha, em todas as frases dele, dava para perceber o interior dele gritava por um apelo de autossuficiência e de eu sou o melhor, eu sou o mais fera desse negócio, eu sou o todo-poderoso. Ele tinha essa ideia, uma ideia de autossuficiência e de que as pessoas elas deviam gratidão a ele e deviam aplaudi-lo de alguma forma. Então, o espaço entre uma pessoa com essas características, e ainda mais sendo um semideus, e uma pessoa que quer entregar uma missão que vai exigir esforço, que não vai ter retorno imediato nenhum para ele, ele preferiu trancar Moana na ilha. E aí a gente chega no outro ponto. Quais são as penas do direito penal que são aplicáveis? Tem as prisões preventivas, as medidas cautelares e as prisões preventivas. Seria a prisão temporária e a prisão preventiva. A temporária ela tem um rol taxativo e ela tem um tempo específico. Já a preventiva é quando tem algum indício de fuga ou algum elemento que pode comprometer a ordem. E aí ela não tem um rol específico de crimes e ela pode ser decretada pelo juiz. Só que ela precisa ser revista com um certo tempo para não ser uma medida arbitrária de deixar preso o tempo todo, mesmo que seja preventivamente. E tem as prisões verdadeiras, que é a detenção e a pena de reclusão. Ambas em crimes mais gravosos, que tenham bens jurídicos mais delicados. Por exemplo, a vida. Tentativa de tirar a vida do outro é penalizado com detenção. Reclusão também, que é mais gravoso. Só administrativamente que muda essas duas figuras. Ambas têm o mesmo fim, o fim de deixar na cadeia. Talvez alguns benesses também eles são diferentes entre os dois. Por exemplo, direitos de fiança, direitos de apelar para redução de pena, talvez alguns atenuantes de pena talvez não sejam aplicados em os dois. Eu confesso que eu não sei ao certo o que muda administrativamente entre as penas de reclusão e detenção. Ambas levam à cadeia mesmo, prisão mesmo, mas com peculiaridades diferentes, particularidades diferentes. E tem também as penas que são impossíveis em campo brasileiro. Pena de morte, aí tem uma exceção. A pena de morte ela é impossível, impraticável, inconcebível, à exceção de guerra declarada. Aí é uma pena por meio de fuzilamento. Quando a guerra está declarada, um inimigo da pátria pode ser penalizado com pena de morte por fuzilamento. E agora as penas que não são, continuando o rol de penas impossíveis proscritas no Brasil, tem a pena de banimento, a pena de trabalhos forçados
e penas perpétuas. Todas essas penas, elas são inconcebíveis em território nacional. E Moana, nesse intervalo, nessa cena, dentro da ilha que Maui estava, ela foi presa por Maui. Maui jogou ela numa espécie de caverna e ela ficou presa lá. Então seria uma forma arbitrária de prender ela de forma preventiva para que ele consiga dar fim, sair da ilha com a embarcação dela e voltar a explorar os mares e nem olhar mais para trás. Só que ela conseguiu sair dessa caverna e conseguiu convencer Maui de achar o seu anzol e devolver o coração de Te Fiti a Te Fiti. E é isso que aconteceu. Ela fez esse processo e eles chegam a começam a desbravar o oceano. Moana começa a aprender muito com o Maui. Maui começa a aprender muito com Moana também sobre essa determinação. Eles são atacados por algumas vezes e Moana mostra esse ímpeto de devolver, que extrapola até o que é arriscado ou não, o que é perigoso ou não para ela. Ela nem liga para se é perigoso ou não. Ela tem o ímpeto, o desejo de salvaguardar o seu povo e ela move barreiras, move montanhas para que isso se conclua. Portanto, isso é um grande testemunho que Maui começa a se abrir de certa forma para ajudar ela de coração aberto. Maui começa a explicitar um pouco do passado dele, de abandono, que é por isso que ele quer tanta atenção, por isso que ele quer que as pessoas aplaudam ele tanto, por isso que ele quer tantos holofotes, porque ele foi abandonado quando criança e aí o universo, meio que a natureza tomou ele, como adotou ele, e aí ele virou um semideus. Essa é meio que a história de Maui. E Maui consegue chegar e pegar o anzol, não com facilidade, porque eles tiveram de travar uma luta violenta com um crustáceo lá, que era bem folgado e bem cego também pelas vaidades mundanas. Mas eles conseguiram pegar o anzol e começaram a enfrentar agora o TK. TK era meio que o guarda, um desafio antes de chegar a Te Fiti e devolver o coração. Só que TK ele é um monstro, meio que um gigante que tem todo flamejante, todo o corpo dele é chama. E isso é muito arriscado, mesmo com o anzol que dá poderes incríveis a Maui. Maui foi derrotado no primeiro round do combate. E a gente consegue tocar no assunto da cromatografia líquida. TK, uma vez sendo fogo, quando ele entrava em contato com o oceano, acontecia um choque térmico e ele era meio que a vulnerabilidade dele. TK tinha esse ponto fraco, então ele era hidrofóbico, ele tinha pavor de água. Portanto, na cromatografia líquida, as substâncias que vão entrar nessa corrida analítica, nessa separação de amostras, vai ser pensada. Será qual camada que eu vou colocar no interior da minha coluna? Algo hidrofóbico ou algo hidrofílico? Algo que tem repulsão por água, hidrofobia, ou algo que tem afinidade por água, hidrofilia. Isso vai definir se a cromatografia vai ser de fase normal ou de fase reversa. A de fase reversa é quando a coluna é polar, então ela é hidrofílica, e a fase móvel, que é o que passa, que é introjetado no sistema, é apolar. A fase normal é o inverso. A coluna é apolar, portanto hidrofóbica, e a fase móvel que vai passar na coluna é polar, hidrofílica. Então, tem esses dois conceitos aí. Portanto, a gente conseguiria dizer, para você conseguir
passar por TK, você teria de ter hidrofobicidade, ou seja, pavor de água, e teria de suportar bem as chamas. Então, ou fazer uma estratégia, que foi o que aconteceu no filme, no caso concreto. Moana tira energia lá do íntimo, e mesmo sozinha, mesmo abandonada por Maui, ela resolve dar fim à sua missão e usar essa estratégia que ela observou da vulnerabilidade de TK por água e conseguir driblar TK e chegar a Tefiti. E ela conseguiu fazer isso, ela conseguiu usar as metodologias lá, até com a ajuda de Maui. Maui voltou, ele se arrependeu e voltou para ajudar Moana. Só que Moana percebeu uma coisa estranha: não tinha espaço para colocar o coração de Tefiti naquele padrão rochoso. Então lá não era Tefiti, Tefiti tinha se transformado em TK. Então, devido a essa distorção, a esse egoísmo, essa centralidade do ser humano, a natureza começou a se desgastar. E aí, ao invés de Tefiti virar um guardião, Tefiti começou a virar um guerreiro que é arredio, que não tem pouca conversa, que vai pra porradaria sem pensar duas vezes. Começou a ser bem brutal. E Moana, com a sua delicadeza, consegue resgatar as memórias mais íntimas de TK e consegue repor o coração de Tefiti e finaliza esse filme. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por assistirem. Fiquem com Deus e até a próxima.